Olá pessoal, bom dia, meu nome é Jean, sou professor de História e Ciências Sociais. Hoje eu estou gravando esse vídeo aqui para falar um pouco sobre a epistemologia empobrecida. Eu tratei desse assunto em alguns lugares aí que eu escrevi, né, e debatendo com os camaradas. Né, hoje nós passamos por muitos problemas, falando da fome, miséria, o genocídio do povo palestino, enfim, genocídio dos povos indígenas que não parou até hoje. Enfim, temos muitos problemas. Então, o que eu vou tratar aqui hoje não é tão fulminante como esses que eu acabei de citar, mas tem a sua importância, né? Essa epistemologia empobrecida, ela dificulta sobremaneira a compreensão desses fenômenos históricos que eu acabei de citar, né? Dessa luta de classes. Essa epistemologia empobrecida, bom, se tem uma epistemologia empobrecida, pressupõe uma epistemologia que não seja pobre, né? E nós sabemos que essa epistemologia riquíssima foi construída no século 15, 16, 17, 18, na construção da modernidade. Estou falando de pensadores importantes como Nicolau Maquiavel, René Descartes, David Hume, Francis Bacon, John Locke, Immanuel Kant, e aí vai, né? É um conjunto gigantesco durante séculos se constrói uma perspectiva epistemológica predominantemente, né, em sintonia com a realidade daquele momento da sociedade capitalista. Estou chamando isso de epistemologia burguesa. A epistemologia empobrecida é esse momento, essa fase reacionária da burguesia, que já vem desde o século XIX, se intensifica no século XX e agora explode no século XXI, aqui onde vivemos. Essa epistemologia empobrecida trata da construção do conhecimento a partir de uma simplificação, um arremedo da epistemologia burguesa. Um arremedo, não é a epistemologia burguesa no seu auge, né, mas é um arremedo dessa epistemologia burguesa, que pressupõe um conjunto de normas, regras, um passo a passo, um tutorial. Tutorial seria a palavra muito boa para exemplificar essa epistemologia empobrecida. Um tutorial de normas e regras, procedimentos a serem seguidos, né, para atingir o conhecimento científico. Bom, qual o problema em relação a tudo isso? Se você é um cidadão, palavra escolhida, é um cidadão, uma cidadã, né, que defende a sociedade burguesa, democrática, capitalista, né, que é uma ditadura da burguesia, mas enfim, se chama aí popularmente de democracia, né, não tem, é isso mesmo que você vai educar, vai aprender e vai reproduzir. Agora, o problema é quando nessa sociedade de classe você se posiciona ao lado da classe trabalhadora em uma perspectiva revolucionária e para potencializar a problemática se reivindica marxista e para elevar um pouco mais a problemática se coloca como tributário do pensamento do Marx em relação à construção do conhecimento, entendimento da realidade e de sua transformação. O que isso tem a ver, Jean, com a epistemologia empobrecida? Tem tudo a ver. A epistemologia empobrecida não é só para os cidadãos que defendem o capitalismo, na melhor das hipóteses, ufânica, de capitalismo humanizado. Também atinge toda a tradição marxista, né? Essa epistemologia empobrecida ela não tem nem a ver com Kant, é um arremedo de Kant, por exemplo, só pegar um pensador importante da burguesia, né? Mas fica mais grave quando se coloca esse discurso da epistemologia, essa prática, né, da epistemologia empobrecida entre os marxistas, né? Porque não tem nada a ver com Kant, não tem nada a ver com Marx, né, o que potencializa ainda mais a problematização da coisa. E reproduzimos a ideia de que para produzir o conhecimento, isso acontece muito nas universidades e tal, né? Para produzir o conhecimento, nós temos então que seguir normas e regras, etc. e tal. Como eu disse, o cidadão, vou chamar de cidadão geral, comum, né? É isso aí mesmo, todos nós somos educados nessa perspectiva empobrecida mesmo. Agora, para o marxista, bem genericamente, bem generosamente, chamamos assim marxista, para o marxista a situação é mais grave, né? Porque não tem nada a ver, inclusive, com a burguesia revolucionária e muito menos com Marx, que criticou tudo isso. Né? Ou seja, um conjunto de normas e regras a serem seguidos, que vem ali num papelzinho. Aliás, hoje vem TikTok, né? Vem videozinhos curtinhos, seja nas várias redes sociais, não só o TikTok. Isso é muito grave. Por quê? Porque para aqueles que se reivindicam dentro de algum lugar lá da tradição marxista, os nossos referenciais, eles não gravaram videozinho. Não tem videozinho, nem slide, nem PDF, PowerPoint, coisa do tipo. Escreveram textos. Então a gente tem que dominar a linguagem da escrita, da leitura, para que a gente possa acessar esse referencial. Sem esse referencial, a gente vai consumir intermediários. Os intermediários, os interlocutores,
aqueles que fazem obras com pretensões propedêuticas, são muito importantes. Mas de pouco adianta se nós não pudermos acessar a fonte, né? E a gente precisa, literalmente, dominar essa plataforma de comunicação que é a escrita. Isso é muito importante, né? A interpretação de texto, etc. e tal. Não é para Enem, não é para vestibular, nada disso. É para compreender, por exemplo, grandes referenciais, como Marx, por exemplo, mas não só, né? A questão é que essa epistemologia empobrecida atinge todo mundo. Por quê? Porque ela é predominante, ela é hegemônica na sociedade de classes. E nós somos educados nessa perspectiva da epistemologia empobrecida. Há que se fazer um esforço titânico, tremendo, né? Para que a gente possa superar essa educação na qual todos nós somos educados, para que a gente possa acessar uma outra perspectiva de produção do conhecimento, uma outra perspectiva, que não é simplesmente uma outra epistemologia. Epistemologia revolucionária, não é isso. Ou seja, como é que, por exemplo, no caso do Marx, né, se pensava a produção do conhecimento? Em outras palavras, o que é método para Marx? Garanto para vocês, não tem nada a ver com os discursos epistêmicos empobrecidos que nós temos acesso, né? Então, acho que é isso. Eu só queria dar esse toquezinho, porque tem muita gente estudando com a gente faz algum tempo, né? E esse assunto ele vem, vai, volta, ele está sempre presente na realidade, né? Está em movimento e às vezes ele ganha destaque, diminui, mas ganha, sempre está lá no seu momento, né? Em algum momento na discussão, esse debate sobre o método, etc. e tal. Eu acho que para a gente entender essa questão do método em Marx, a gente precisa entender de uma forma crítica a epistemologia burguesa e entender que ela foi empobrecida, né, com essa decadência burguesa, né, decadência da sociedade capitalista. E, evidentemente, como nós somos educados nessa tradição decadente, dentro do sistema educacional, dirigido, gerido, regido pela burguesia, nós tendemos né, a reproduzir essa epistemologia empobrecida em nome de Marx, o que é mais ruim. Daí a gente confunde, acaba transformando Karl Marx em Immanuel Kant, né? Mas não é o Kant, né? É num arremedo do Immanuel Kant, num arremedo do Durkheim ou do Weber, etc. e tal, né? Enfim, eu acho que são problemas. É uma discussão que está aberta, eu acho que a gente precisava discutir isso em algum momento, um grupo de estudo, um grupo de leitura, né? Ou seja, o que é essa epistemologia empobrecida, né? Em que patamar se dá a produção do conhecimento hoje, se é que se dá alguma produção do conhecimento e não só mera reprodução do conhecimento já estabelecido ou estabelecido por outro aí. Bom, é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Ficamos por aqui. Quero aproveitar para convidá-los para participar do nosso grupo de leitura do Capital, do capítulo 1 do Capital, e também de um grupo de estudos, aí não é um grupo de leitura, é um grupo de estudos sobre o método em Marx. Nós retomamos a atividade em fevereiro. Para maiores informações, entre em contato com a gente e, enfim, a gente estabelece uma interlocução. Tá bom? Um grande abraço para vocês e até lá.